subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Olá, seja bem-vindo ao canal EBD Interativa para juntos estudarmos uma lição bíblica muito importante para o crescimento da Igreja do Senhor. Mas antes eu quero convidar você que ainda não visitou o site EBD Interativa, faça uma visita. Lá, semanalmente, estamos colocando dinâmicas para você aplicar na sua aula, slides que você poderá baixar, usar para aplicar uma melhor aula, diversas sugestões que sem dúvida vão contribuir com a produção da sua aula. Você que é professor e você que é aluno também poderá visitar artigos, recursos maravilhosos no site EBD Interativa. É uma honra, uma alegria ter você novamente aqui para acompanhar as lições bíblicas. Você que perdeu alguma lição, tem no nosso canal as lições passadas no playlist Lição Bíblica. E você que ainda não é inscrito, faça sua inscrição para ser notificado das próximas lições, onde estaremos estudando a palavra de Deus aqui sob uma ótica bíblica, cristã, teológica, para o nosso melhor crescimento e o nome do Senhor ser glorificado. No final deste vídeo, você deixe seu like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com sua igreja, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, para que outros também possam ser alcançados pelo aprendizado da palavra de Deus. Nesta videoaula estaremos aprendendo sobre o ministério de evangelista conforme a lição 8. Temos no nosso texto áureo: mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, 2 Timóteo 4:5. É uma carta pastoral, carta paulina de orientação a Timóteo, dizendo para ele cumprir o seu ministério, fazer a obra de um evangelista. Será que Timóteo, o cargo eclesiástico dele seria então evangelista? Uma vez que Paulo fala para cumprir o seu ministério, fazer uma obra de um evangelista, seria isso? Vamos aprender nesta lição. Também, na verdade prática, o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia e um arauto de Deus no mundo. Mundo aqui seria em que contexto? Pessoas no sistema mundano. Estaremos tudo isso aprendendo também nesta lição. Então você não saia daí, acompanhe, pois temos muito que aprender juntos nesta lição. Como objetivo geral, colocado aqui na revista pela CPAD, estaremos abordando a respeito do envio dos 70, refletindo sobre a tarefa inacabada da grande comissão, bem como entendendo o papel do evangelista no Novo Testamento. Haja vista também que se destaca este papel, este ministério no Novo Testamento de evangelista, mas no Antigo Testamento tinha evangelista? Havia algum papel relacionado ao trabalho do evangelista no Novo Testamento? Havia também no Antigo Testamento? Também quero acrescentar aqui e convidar você para pensar, além do envio dos 70, a missão inacabada que a igreja tem para cumprir, a questão do dom que estamos estudando, o dom do evangelista, que é um dom ministerial. Pensar com você aqui também sobre cargos, se este seria mais um cargo e seria exclusivo também para os homens ou é aberto para toda a igreja do Senhor. Então temos uma tão importante lição a ser pensada e refletida nesta aula, nesta lição de número 8. Eu quero chamar já a sua atenção, quando se fala de evangelista, puxando lá a sua etimologia no grego, a ideia que se tem é aquele que anuncia as boas novas, é aquele que anuncia o bem, traz boas notícias. Então a ideia que se tem é que o evangelista é um portador de boas novas, um proclamador de boas novas. Logo, quem é salvo em Cristo tem em si as boas novas para compartilhar com outros. Talvez você diga: eu não gosto muito de oportunidade na igreja, pois eu não tenho o que falar, não sei o que falar. Uma vez que você aceitou Jesus, tendo Jesus como seu Salvador, com certeza você já tem algo
bom, maravilhoso para compartilhar. Ainda mais o evangelista que tem de Deus esse dom para compartilhar, para anunciar as boas novas do Senhor. Aquele que anuncia as boas novas deve então ter uma mensagem para levar a alguém, a um público. Logo, assim como um médico tem que conhecer a medicina, como um advogado tem que conhecer as leis, aquele que proclama a boa nova, aquele que proclama a palavra, ele vai conhecer Jesus e a sua palavra para cumprir este tão importante ministério que é levar as boas novas. No primeiro tópico está assim: Jesus envia os 70. No primeiro ponto aqui, são poucos que anunciam. Olha que interessante. Jesus, no seu período terreno, ministerial aqui, ele tinha vários discípulos. Desses vários, ele selecionou 12 discípulos, conforme Lucas 6, após uma noite em oração para o treinamento. Esses 12 vieram lá na frente ser chamados de apóstolos, que já estudamos em aula passada. Mas também tem, no meio desses tantos discípulos que acompanhavam Jesus, o envio dos 70 para poder o quê? Anunciar Jesus, anunciar o evangelho do rei. Logo que é interessante aqui pensar que quem anuncia o evangelho, anuncia outro, que não é ele próprio, ele anuncia a Jesus. Não sei se você se lembra, mas se você não se lembra, recorda agora, pode abrir a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, quando Paulo vai dizer aos Coríntios assim: o que eu propus saber entre vós e anunciar é a Jesus Cristo, a este crucificado, porque importava anunciar, apresentar Jesus. Quem leva as boas novas, quem é evangelista, que traz a mensagem do reino para que vidas sejam salvas, ele tem que anunciar Jesus, ele proclama Jesus, não a ele próprio. Da mesma forma que quando você vai estudar a Bíblia sob o viés da teologia bíblica, a ideia que se tem que o mais importante não é o personagem bíblico, o mais importante é o que ele revela, o que ele demonstra sobre Jesus, sobre Deus. Uma vez que Jesus é o tema central das Escrituras, em cada livro está presente Jesus. Então, o mais importante que é um registro histórico ou biográfico de um personagem é saber quem é Jesus através dele. Da mesma forma, o evangelista, aquele que anuncia as boas novas, aquele que anuncia Jesus, o mais importante é que se conheça, se perceba, se entenda Jesus por meio dele. Então, os discípulos, segundo a ordem do Nazareno, continua a proclamar o evangelho e Deus assim espera que outros venham também anunciar. Grande de fato é a seara, mas poucos são os ceifeiros. No ponto 2 fala enviado para o meio dos lobos. Olha que interessante. A mensagem que o evangelista anuncia e vai anunciar, ela é uma mensagem de paz, de amor, de salvação, redenção. Todavia, quando ele prega a verdade, quando ele anuncia o reino de Cristo, é como se ele fosse enviado, e de fato é enviado, ao meio de lobos, porque não suportarão a sã doutrina, não suportarão a verdade, tendo comichão nos seus ouvidos, se levantarão contra os verdadeiros evangelistas. É estranho, e eu quero aqui chamar você para pensar nesse ponto. Por que os evangelistas, os pregadores itinerantes de hoje, são tão aplaudidos, tão muito bem recebidos, uma vez que ao proclamar a verdade, seriam muitas das vezes rejeitados, ignorados, perseguidos? Então não que nós tenhamos que procurar rivalidades, ser inimigos do mundo, mas ao procurar e ao estar firme falando a verdade, em algum momento alguém não suportará, alguém não gostará da mensagem, muito menos de nós que proclamamos a verdade. Mas o bom e o maravilhoso é que, conforme aqui está a história mostrando, que esses homens foram enviados, mas Jesus seria com eles. Da mesma forma, Jesus é conosco hoje, quando fazemos a obra de um evangelista, proclamamos a verdade.
Na história, então, cristã, se percebe que aqueles que foram proclamar a verdade de Cristo, anunciar o Evangelho, foram devorados por leões, foram cerrados ao meio, foram decapitados, foram perseguidos. Todavia, cumpriram a obra de um evangelista, que é levar a mensagem do reino de Deus, as boas novas, a salvação, a todos os cantos, a todas as partes da terra. Interessante no ponto 3, olha que interessante. Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. E com isso, eles ficaram maravilhados, que até os demônios sujeitavam-se a eles. Pessoas eram curadas. Mas Jesus fala: não vos alegrei-vos, porque expulsam demônios, porque verem pessoas sendo curadas, mas sim de ter o nome escrito no livro da vida. Isso faz-me refletir mais uma vez aqui com você a verdade paulina, que ele diz que se eu anuncio o Evangelho, ele fala aos Coríntios capítulo 9, na primeira carta, não tenho do que me envergonhar, não tenho do que me gloriar, pois é-me imposta esta obrigação se eu anuncio o Evangelho. Mas se eu não anuncio, ai de mim por não anunciar o Evangelho. Mas aqueles que anunciam de bom grado, esses também receberão recompensa, galardão de Deus. Logo, quem anuncia o Evangelho teria que ficar maravilhado de ver essas pessoas tendo então o nome escrito no livro da vida. E muitas das vezes, para que essas pessoas possam crer em Jesus, na medida que você vai pregar o Evangelho, cumprindo a obra de um evangelista, Jesus ele vai confirmando com sinais e maravilhas a pregação do evangelista, daquele que anuncia as boas novas. Na medida que os apóstolos iam anunciando, Jesus ia confirmando, Deus ia confirmando que estavam com eles por meio dos sinais. Interessante que no ID, na grande comissão, no capítulo 16 de Marcos, está lá da seguinte forma: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos. Fala vários detalhes lá, como confirmação que Cristo estaria com aquele que estaria pregando a palavra. Logo, um verdadeiro evangelista, segundo as Escrituras, aquele que anuncia o evangelho, ele não busca sinais, ele busca pregar o evangelho. Todavia Deus, para a salvação do pecador, para fazer suscitar fé no coração do homem, ele permite que sinais e maravilhas acompanhem este evangelho sendo anunciado. Então a prioridade não são os sinais, não são as maravilhas, não são as pessoas sendo libertas que estão endemoniadas, mas a prioridade é anunciar o evangelho, e com isso Deus confirma esta tão importante missão, que é anunciar o evangelho. Então, no segundo tópico, vemos a grande comissão, conforme já falei, de Marcos capítulo 16. O alcance da grande comissão, lá no texto diz o seguinte: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O ide, no grego, tem a ideia de indo. Por onde você passar, você deve anunciar o reino de Deus, deve anunciar o evangelho de Cristo. Logo, para quem está esta comissão de pregar o evangelho? Para todo aquele que já aceitou Jesus como Salvador e se arrependeu dos seus pecados. Logo, pregar o evangelho não é algo exclusivo daquele que tem cargo eclesiástico, daquele que é separado em trabalhos de missões, não. Pregar o evangelho é para todo aquele que é salvo em Cristo Jesus. E Jesus fala em Mateus capítulo 28, que nós indo, ensinando a todos, pregando o evangelho, Deus estaria conosco. Ou seja, na medida que cumprimos a nossa missão, Cristo estará conosco para essa tão importante missão que é a evangelização do mundo. Na verdade, quando você lê a história eclesiástica, principalmente a história da igreja primitiva no século I, dá a entender que Paulo, nas suas viagens missionárias, é como se ele alcançasse todas as partes do mundo, continente europeu, asiático e assim por diante. Mas a grande verdade é que temos uma missão
inacabada, ok? Muitos ainda que precisam crer em Jesus. Então o segundo ponto aqui fala, o mundo está dividido em dois grupos, aqueles que creem, que já receberam o Evangelho, e aqueles que não creem ainda. Crer aqui no contexto bíblico, na ideia cristã, não é o simples fato de acreditar. O crer aqui é quando a salvação salvífica, a fé salvífica, é gerada no coração do homem e com isso ele obedece os ensinos de Cristo, fundamentado na doutrina dos apóstolos. Então, crer aqui é muito mais do que acreditar, é seguir, é estar em obediência àquilo que está na Bíblia Sagrada. Logo, quem não obedece, quem não está de acordo com as Escrituras, é enquadrados na categoria daqueles que não creem no Evangelho, pois pior daqueles que não creem é aqueles que dizem acreditar e não fazem conforme está escrito. Se você de fato crer no Evangelho, se espera, se imagina que você seguirá o que está nas Escrituras, naquilo que foi deixado por Cristo no contexto neotestamentário, de Mateus a Apocalipse. O terceiro ponto fala da grande comissão. Nós temos aqui um relato muito triste quando diz o seguinte: recentemente na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, quase 300. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Estamos vivendo tempos de muita apostasia, de muita frieza espiritual, pessoas que não foram alcançadas. Talvez você poderia pensar comigo assim: por que eu vou evangelizar alguém, fazer a obra de um evangelista, se temos as redes sociais, temos os meios televisivos por onde Jesus de alguma forma está sendo pregado? Temos pessoas por meio dos seus programas televisivos, jornais, novelas e outros programas mais que falam de Jesus. Então, qual seria a importância de ainda pregar? Paulo vai dizer que seja por qual motivo que se prega o Evangelho, falando em Filipenses, deixa pregar. Jesus, quando os seus discípulos perguntam, Senhor, eles não seguem conosco, estamos impedindo eles de pregar. Jesus, deixa eles pregar. O fato dessas pessoas estarem falando de Jesus, a gente não deve impedir elas de pregar, falar sobre Cristo, mas a grande responsabilidade de pregar o Evangelho, de dar continuidade a essa tão grande comissão do ID de Cristo, é para nós, a Igreja de Cristo, salvos em Cristo. De fato, se nós não clamarmos, não anunciarmos como arautos do Senhor, as pedras clamarão em nosso lugar. Então a ideia que se tem que a igreja assuma a sua responsabilidade de, primeiramente, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, aquele que ainda não foi anunciado, aquele que ainda não foi pregado o Evangelho. Paulo, escrevendo aos Romanos, fala o seguinte, em Romanos capítulo 10, como crerão se eles não ouvirem o Evangelho? A fé depende do ouvir a palavra de Deus com verdade, de acordo com o que de fato Jesus ensinou, com a seriedade máxima possível. Então a ideia que se tem, que a igreja do Senhor tem essa incumbência de pregar, levar o Evangelho, levar as boas novas, levar a verdade do reino, levar a questão da salvação em Cristo, da verdade salvífica. Todavia, nós sabemos que existe um dom, conforme é o ponto central desta lição, que Deus, no meio dessa tão grande comitiva, esse corpo que é a igreja, a alguns Deus dá, que nós chamamos de dom ministerial, o dom de evangelista. Conforme Efésios capítulo 4, o texto áureo aqui, a ideia que se tem, que alguns especificamente têm de Deus uma capacitação a mais para poder pregar o Evangelho, aproveitar momentos mega oportunos de anunciar Cristo e pessoas serem salvas, como Filipe, que foi escolhido em Atos 6 para ser diácono, mas aproveitou a oportunidade de Samaria para pregar o Evangelho. Foi levado por Cristo para o caminho chamado Caminho de Gaza, também pregou o Evangelho, seja para uma grande multidão, para uma pessoa. Jesus,
o maior evangelista de todos os tempos. Jesus, ele fazia evangelismos que nós chamamos coletivos constantemente, mas também Jesus, ele aproveitou para fazer o chamado evangelismo individual, como temos em João 4, né? Quando se diz a ideia que uma fonte senta sobre outra fonte, Jesus sentando sobre a fonte lá d'água, ele evangeliza uma samaritana e essa samaritana vai então evangelizar a sua cidade. Aquele homem também que Filipe evangeliza no deserto, ele evangeliza a sua cidade. Então, devemos dar valor à evangelização individual também, porque uma pessoa pode ganhar, né, como o grande evangelista, Senhor, me dai a Suécia, senão eu morro. Então, a gente pensa no evangelismo coletivo, em cruzadas, em grandes encontros, mas também evangelismo e evangelização de pessoas individualmente. Vamos então ao ponto 3, já estamos aqui chegando ao ponto central, o conceito de evangelista, né, que deriva do verbo, como já foi falado, aquele que traz as boas novas, propaga o evangelho, que tem paixão pelas almas, pelos perdidos. E quando ele prega, quando ele fala do amor de Cristo, ele aquebranta corações, não ele em si, mas o Espírito Santo que está nele, pois conforme João 16, e Jesus iria, mas enviaria outro do grego da mesma espécie, que convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que faz, por meio do evangelista, esta função de convencer, aquebrantar os corações. Somos canais de bênção para poder alcançar vidas. Logo, temos em nós uma chama ardente, nós que temos o dom de evangelista, para poder fazer o quê? Pregar o evangelho, e esse evangelho ser impactante na vida de grandes pessoas, como Billy Graham e outros que tiveram um papel maravilhoso pela história cristã. Então podemos entender isso. No ponto 2 ali, que é já a ideia do Novo Testamento, o evangelista, por excelência, o pregador de boas novas de salvação. Muitas das vezes o evangelista se torna-se um plantador de igrejas. No livro do Ciro Chances, quando fala sobre o evangelho que Paulo jamais pregaria, ele também aborda dizendo o seguinte, que Paulo tinha uma grande preocupação de pregar o evangelho onde o evangelho ainda não foi pregado. Isso me chama a atenção quando alguém fala, eu tenho um dom de evangelista, sou chamado para ser evangelista, mas Deus me chamou para itinerância. Eu tenho que pregar o evangelho só nas igrejas. Isso se confunde, isso entra em choque com aquilo que está nas Escrituras, porque a ideia do evangelista não que ele pregaria dentro de uma igreja, uma instituição religiosa, mas que ele pregaria o evangelho nos becos, nos valados, nos presídios, nos hospitais, aonde não tem alguém ainda que é salvo, aonde tem uma pessoa que não é salva ainda. Esta seria a missão do evangelista. A escola dominical também, que é uma das maiores instituições de ensino da Igreja do Senhor, ela tem o seguinte papel, conforme diz o saudoso pastor Antônio Gilberto. Ela evangeliza enquanto ensina, ou seja, na medida que ela vai ensinando os seus crentes, né, a igreja que está presente na escola dominical, ela tem o poder de evangelizar essas pessoas, levar a elas, né, falar com elas constantemente sobre o que é a verdade, sobre qual é a vontade de Deus para as suas vidas. Em uma excelente pregação, que na verdade uma excelente pregação, ela tem um caráter mais expositivo, que ela destrincha, que ela embasa mais os seus pontos que são colocados, ela leva as pessoas a terem um entendimento e com isso a pessoa é evangelizada. Então, para que haja evangelização, conforme está aqui, que o papel do evangelista é levar as boas novas, ele leva a evangelização a sério com aquele intuito de dar entendimento para as pessoas e o entendimento delas, elas tendo a renovação do seu entendimento, elas venham se converter ao Senhor. Então, no ponto 3 aqui, a finalidade do ministério do evangelista é justamente ter a preocupação maior e o desejo maior no coração, bem como a habilidade de poder arrebanhar, pegar o evangelho,
e pessoas ser salvas em Cristo Jesus. Logo, o que eu aprendo aqui, eu acredito que você também possa aprender, que seria inaceitável alguém que tem um dom de evangelista e não fazer a obra e não se preocupar com as vidas para a salvação de vidas. Há esse desejo ardente e essa capacitação a mais. Agora, para pensar como ponto também desta lição, aqui não está sendo falado necessariamente do cargo ministerial no sentido eclesiástico, que uma pessoa é ungida lá na frente, consagrada, tem a carteirinha, a credencial de uma convenção para ser evangelista. A ideia aqui é justamente um dom que vem diretamente de Deus para uma pessoa, ou seja, ela pode não ter sido consagrada pela sua igreja, pode não ter recebido uma carteirinha, mas ela tem de Deus essa capacitação de fazer a obra de um evangelista, como foi o caso de Filipe, foi separado para ser diácono, mas ele fez a obra de um evangelista. Timóteo foi separado através de Deus, através de Paulo, para liderar a igreja, mas também Paulo vai dizer, faze a obra de um evangelista. Logo, fazer a obra de um evangelista não é só para aqueles que têm um cargo eclesiástico em uma convenção, em uma igreja. Não é só para essas pessoas. Também não é só quando receber esta unção ou esta consagração. Mesmo sendo membro, podemos sim fazer a obra de um evangelista. E a ideia que se tem, que mesmo alguém, que não foi ainda reconhecido, mas foi direcionado por Deus, deve ir lá fazer, porque em algum momento a igreja do Senhor reconhecerá nesta pessoa, seja um irmão, uma irmã, um jovem, uma criança, esse tão importante papel que é levar as boas novas, fazer a obra de um evangelista. Se quem não tem um cargo eclesiástico deve procurar com zelo esse dom de pegar o evangelho, fazer a obra de um evangelista, ainda mais quem tem o cargo eclesiástico. O cargo eclesiástico de evangelista, muitas das vezes, possibilita o evangelista, o ministro, apesar que no original a ideia de ministro era um servo, um escravo, possibilita nos dias atuais ele ser um dirigente, ele substituir o pastor de uma igreja em algum momento, assumir uma direção de uma igreja. Todavia, a ideia é que o evangelista, segundo as Escrituras, ele estaria no campo e não necessariamente em um púlpito apenas, mas sim no campo, pregando, levando o evangelho do reino de Deus. E você, se considera um evangelista segundo as Escrituras? Você que tem um cargo ministerial, você que também não tem, como que você se vê diante desse tão importante papel que é pregar o evangelho? Porque não tem como nos esquivar, não é verdade? Todos nós estamos dentro dessa tão grande comissão de pregar o evangelho para a salvação do ser humano. Não é só da sua alma, é do ser humano. Temos tão importante papel quanto este, que é pregar o evangelho. Após pregar o evangelho, essas pessoas virão para a casa do Senhor e serão apacentadas. Isso nós estaremos estudando na próxima lição de número 9 sobre o ministério de pastor. Então fica aí uma reflexão para você. Você é evangelista propriamente segundo as Escrituras ou segundo uma convenção? Você está cumprindo o ID de Jesus ou está relapso quanto a essa tão importante comissão que é pregar o evangelho a toda criatura? A ideia que se tem que Jesus não é tardio para conosco, mas ele é longânimo, por isso que ele ainda não veio arrebatar a sua igreja. Mas quando o pecador se arrepender, quando aquele que será salvo for salvo, então virá Jesus para buscar o seu povo. Espero que esta lição sirva de grande reflexão para você, para a sua igreja, para a sua escola dominical. Não deixe de visitar o site, conferir a dinâmica desta lição, recursos, subsídios para aplicar. Que Deus te abençoe. Ative o sino para ser notificado da próxima lição. Deixe o seu like, o seu comentário. É muito importante para que outros também sejam abençoados. Que Deus te abençoe. Um abraço, fica com Deus. Obrigado pela sua atenção.
suicídios. Lições Bíblicas Adultos.